Por mais de 2000 anos, o nome de Jesus dividiu impérios, provocou guerras e transformou incontáveis vidas. Ele foi crucificado e proclamado ressuscitado. Para alguns, era apenas um homem, um profeta, um sábio judeu. Para outros, ele é o próprio Deus encarnado. As Escrituras o exaltam, as heresias o rejeitam, e o mundo inteiro continua debatendo sua verdadeira identidade. Quem foi, de fato, Jesus de Nazaré? Um simples mestre ou criador do universo que se fez carne e habitou entre nós? Hoje, vamos mergulhar profundamente neste tema e buscar respostas para a pergunta que atravessa os séculos: Jesus é realmente Deus? Antes de continuarmos, queremos saber: você acredita que Jesus é Deus? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Vamos começar. O que pensamos e entendemos sobre Jesus não é um detalhe secundário. É o alicerce sobre o qual se constrói o verdadeiro ou o falso evangelho. Essa questão não é relativa nem opcional. É uma verdade central. Compreender quem Jesus é tem o poder de separar a verdade da mentira. Afirmar ou negar que Jesus é Deus não é uma diferença superficial, mas uma convicção essencial. Saber quem ele realmente é fundamental, pois tudo mais depende disso. Jesus entrou no cenário mundial como cumprimento das profecias. Ele nasceu, cresceu e iniciou seu ministério. Pregou, ensinou, curou, desafiou líderes religiosos e anunciou a chegada do reino de Deus. Morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas o que aconteceu depois mudou a história para sempre. Seus discípulos começaram a proclamar com uma convicção desconcertante que o homem crucificado não apenas estava vivo, mas havia ascendido a uma posição de autoridade suprema. Sua mensagem se espalhou rapidamente, de Jerusalém a Roma. Em poucas décadas, comunidades inteiras falavam dele com uma intensidade sem precedentes. Não o descreviam como apenas um profeta ou herói moral, mas como uma figura única que transcende todas as categorias tradicionais. Como foi possível que pessoas profundamente monoteístas, enraizadas na tradição de Israel, começassem a tratar um homem com reverência reservada apenas a Deus? O Império Romano não carecia de divindades. Templos estavam por toda parte, imperadores eram adorados, e a religião estava entrelaçada com o poder. Mas o que os primeiros cristãos afirmavam sobre Jesus não se encaixava em nenhum desses modelos. Eles não diziam que ele era apenas mais um Deus. Eles proclamavam que ele era alguém que desafiava toda a compreensão humana. Essa afirmação, sustentada por escravos e senadores, mulheres, soldados, mercadores e pastores, gerou oposição. Os primeiros textos cristãos, escritos apenas 1 ou 2 décadas após sua morte, já continham expressões surpreendentes. Neles, Jesus é descrito como preexistente, com autoridade sobre a criação e digno de honra eterna. Ele não era apenas lembrado, era invocado, adorado e proclamado com urgência. No entanto, essa maneira de falar não foi aceita sem resistência. Com o passar do tempo, diferentes interpretações surgiram. Alguns diziam que Jesus era apenas um homem comum, adotado por Deus em um momento específico. Outros afirmavam que sua natureza era puramente espiritual e que seu corpo era apenas uma aparência. Algumas escolas o apresentavam como um mensageiro celestial, criado por Deus antes do mundo, mas inferior a ele. Essas ideias divergentes ganharam força, algumas sutis, outras radicais. No segundo século, a controvérsia atingiu seu auge quando Ário, um sacerdote, ensinou que Jesus havia sido criado por Deus, que não era eterno e que, embora superior aos humanos, não era igual ao Pai. Suas ideias dividiram a igreja e geraram intensos debates. Foi nesse contexto que o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia, onde a igreja reafirmou que Jesus não era uma criatura, mas o próprio Deus encarnado. Essa não foi uma simples reunião doutrinária, foi um marco histórico. O cristianismo estava em uma encruzilhada. Deveria entender Jesus como uma criatura celestial ou como algo muito maior? As conclusões daquele concílio mudaram a história para sempre e deixaram uma verdade clara. Nem todos que falam sobre Jesus acreditam no verdadeiro Jesus. 2000 anos depois, a pergunta ainda ecoa: quem foi aquele homem que dividiu a história em um antes e um depois? Por que milhares de pessoas entregaram suas vidas por ele sem hesitar? E por que os impérios mais poderosos se sentiram ameaçados apenas ao ouvir seu nome? A figura de Jesus continua no centro das atenções religiosas e filosóficas em todo o mundo. Embora milhões o reconheçam como uma figura de grande importância, nem todos concordam sobre quem ele realmente foi. Cada religião, sistema ou movimento ideológico apresenta uma versão diferente. O problema não está na existência de opiniões variadas,
mas no fato de que muitas delas se contradizem. E se essas opiniões contradizem a verdade original, então não são inofensivas, são perigosas. É essencial termos clareza sobre uma questão fundamental. Nem todas as ideias sobre Jesus podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Por isso, é necessário examinar o que as principais religiões e movimentos dizem sobre ele hoje. Primeiro, o judaísmo. O judaísmo reconhece que Jesus existiu e que foi um mestre judeu, mas não aceita que ele fosse o Messias, muito menos que fosse divino. Para eles, seus ensinamentos causaram divisão, e seus seguidores se desviaram da fé de Israel. Jesus é visto como apenas um homem, não como filho de Deus. Sua morte na cruz é interpretada como prova de que ele não cumpriu as profecias messiânicas. Segundo, o islamismo. O islamismo reconhece Jesus como um de seus profetas mais importantes, chamando-o de Isa. Eles acreditam que ele nasceu de uma virgem e realizou milagres, mas negam que ele tenha morrido na cruz. Segundo essa visão, Jesus foi elevado ao céu sem morrer e retornará um dia. No entanto, eles rejeitam categoricamente que Jesus seja Deus ou Filho de Deus, considerando isso uma blasfêmia. Terceiro, o hinduísmo. O hinduísmo tem uma perspectiva muito diferente. Alguns hindus veem Jesus como um sábio ou mestre iluminado, enquanto outros o consideram apenas mais uma encarnação divina, entre muitas outras. Embora não neguem sua importância, também não o consideram único ou exclusivo. Para eles, Jesus é uma figura espiritual em um universo repleto de divindades. Quarto, o budismo. No budismo, Jesus não é uma figura central. Alguns budistas o admiram como um homem sábio, um exemplo de compaixão e sacrifício, mas não o veneram. Eles não acreditam que ele ressuscitou ou que seja Deus. Para o budismo, Jesus é visto como um mestre moral, mas não como um salvador. Quinto, o pensamento ateu ou secular. Muitos pensadores não religiosos reconhecem que Jesus existiu. Alguns o consideram um líder revolucionário, enquanto outros o veem como um homem carismático que foi vítima da injustiça de sua época. Para eles, milagres, ressurreição e qualquer elemento sobrenatural são mitos. Embora reconheçam sua influência histórica, negam sua divindade e autoridade espiritual. Sexto, seitas e novos movimentos religiosos. Existem também grupos que se apresentam como cristãos, mas que ensinam doutrinas diferentes das que a Igreja tem sustentado desde os seus primórdios. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus foi criado por Deus antes do princípio do mundo. Para elas, ele não é eterno, nem igual ao Pai, sendo identificado com o arcanjo Miguel. Negam a Trindade e afirmam que Jesus não deve ser adorado. Os Mormons, por outro lado, acreditam que Jesus é o Filho literal de Deus Pai. Para eles, Jesus e Lúcifer são irmãos espirituais, ambos filhos do mesmo Deus. Embora considerem Jesus divino, não o veem como eterno no mesmo sentido que o Pai. Além disso, acreditam que qualquer pessoa fiel pode se tornar um Deus. Assim, embora usem o nome de Jesus, seus ensinamentos diferem profundamente do cristianismo bíblico. Enquanto isso, no pensamento da nova era, Jesus é visto como mais um mestre espiritual. Eles o consideram alguém que alcançou uma consciência semelhante à de Cristo, algo que todos podem alcançar. Negam que seu sacrifício seja necessário e rejeitam a ideia de que ele seja o único caminho para Deus. Para eles, Jesus é uma inspiração, mas não a verdade absoluta. Por fim, existem teologias liberais dentro do cristianismo. Mesmo em algumas igrejas, ideias que enfraquecem a identidade de Jesus foram introduzidas. Alguns pastores e teólogos pregam um Jesus simbólico, evitando falar de sua ressurreição, negando sua preexistência e rejeitando sua autoridade como Senhor. Para eles, Jesus é apenas um exemplo de amor e justiça, mas não o rei, juiz ou salvador. Nesses casos, a figura de Jesus é moldada pelas ideias do mundo, e a essência do evangelho se perde. Hoje, muitos dizem respeitar Jesus. Citam-no, estudam-no e até o louvam. Mas não basta admirá-lo. O que realmente importa é entendê-lo como ele realmente é. E aqui está o ponto central. Nem todos que falam de Jesus acreditam no Jesus verdadeiro. Um Jesus moldado pela cultura, religião ou filosofia não pode salvar. Apenas o verdadeiro Jesus, o Verbo eterno feito carne, pode transformar vidas e conceder a vida eterna. Portanto, a questão permanece: quem foi esse homem que mudou a história? Porque ele ainda é adorado em todos os continentes. Porque seu nome provoca amor, ódio, devoção e perseguição. Caro ouvinte, como já vimos, existem muitas versões, mas a verdade é apenas uma. Agora, vamos analisar se Jesus realmente é Deus.
Dividiremos essa análise em 4 partes: o testemunho dos primeiros cristãos, o que os evangelhos dizem, o que outros escritores bíblicos ensinam e o que Jesus disse sobre si mesmo. Em primeiro lugar, o testemunho dos primeiros cristãos. A crença na divindade de Jesus não foi uma ideia desenvolvida séculos após sua ressurreição. Pelo contrário, ela estava no coração da mensagem dos primeiros cristãos. Eles viveram, pregaram e morreram convictos de que Jesus era o verdadeiro Deus manifestado em carne. Os primeiros seguidores de Jesus eram judeus devotos, profundamente enraizados na tradição monoteísta de Israel. É significativo que eles tenham começado a falar de Jesus em termos que antes eram usados apenas para se referir ao Deus de Israel. Para eles, Jesus não era uma criatura exaltada, mas a expressão eterna do Deus invisível. Eles o adoravam, oravam a ele e viviam em obediência ao seu nome. Essa convicção não era uma ruptura com o monoteísmo, mas uma revelação da unidade complexa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo compartilhando uma única essência divina. Para os primeiros cristãos, Jesus não era uma criatura exaltada ou um ser criado, mas a expressão eterna do Deus invisível. Eles o adoravam, oravam a ele e viviam em obediência ao seu nome. Esse entendimento não representava uma ruptura com o monoteísmo, mas uma revelação da unidade complexa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo compartilhando uma única essência divina. Desde as primeiras comunidades cristãs, a adoração a Jesus era pública, constante e fervorosa. Ele não era apenas lembrado como um grande mestre, mas invocado, reverenciado e glorificado como o Senhor do céu. Os hinos entoados em suas reuniões, as orações feitas em seu nome e as confissões de fé que proclamavam como Salvador evidenciam que sua divindade não era uma ideia desenvolvida com o tempo, mas uma convicção imediata e inabalável. Os cristãos batizavam em seu nome, invocavam sua autoridade para curar e libertar, e se reuniam para partir o pão em memória de seu corpo e sangue, uma clara demonstração de sua centralidade divina. Os escritos dos primeiros líderes cristãos, muitos deles discípulos diretos dos apóstolos, reforçam essa crença. Suas palavras, carregadas de reverência e profunda doutrina, mostram que a divindade de Cristo era um pilar inquestionável da fé apostólica. Inácio de Antioquia, mártir do primeiro século e discípulo do apóstolo João, referia-se frequentemente a Jesus como nosso Deus. Justino Mártir, filósofo cristão do segundo século, descreveu Cristo como o Verbo eterno e preexistente do Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele o chamou de Filho unigênito do Pai e afirmou que os cristãos o adoravam como Deus. Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, que, por sua vez, foi discípulo do apóstolo João, declarou que o Verbo eterno se encarnou verdadeiramente e que em Cristo habitava a plenitude de Deus em forma visível. Irineu enfatizou que somente Deus poderia redimir a humanidade. Portanto, o Redentor deveria ser Deus. Tertuliano, um dos primeiros teólogos a escrever em latim, também defendeu a unidade de essência entre o Pai e o Filho. Embora distinguisse as pessoas, ele afirmou categoricamente que Jesus era verdadeiramente Deus. Esses testemunhos dos séculos I e II antecedem qualquer definição conciliar, demonstrando que a Igreja já vivia e morria confessando Jesus como Deus. Não podemos esquecer que, no mundo greco-romano, confessar Jesus como Senhor não era apenas um ato religioso, mas também uma declaração política e teológica profundamente radical. A palavra grega Kyrios, traduzida como Senhor, tinha um significado que ia além de autoridade civil. No Império Romano, chamar César de Kyrios era atribuir-lhe divindade, pois ele era adorado como um Deus vivo. Quando os cristãos proclamavam que Jesus era Kyrios, estavam afirmando que ele era Deus e que sua autoridade era superior à de César. Essa confissão era vista como uma afronta política e uma heresia civil, um ato de traição ao império. Por isso, os primeiros cristãos foram perseguidos, presos, torturados e mortos. Eles não morreram apenas por seguir um mestre moral ou um profeta honrado. Eles morreram porque acreditavam firmemente que Jesus era o próprio Deus, o único digno de obediência, fidelidade e reverência absolutas. Essa convicção era mais do que uma fórmula religiosa. Era uma declaração de lealdade exclusiva a Cristo como verdadeiro e único Rei e Deus soberano. Essa fé lhes custou tudo, mas também foi o testemunho mais poderoso da Igreja primitiva. Portanto, o testemunho dos primeiros cristãos é impressionante. Jesus é Deus. Essa não foi uma ideia imposta séculos depois, mas uma convicção espiritual, teológica e existencial desde as origens do cristianismo. Eles proclamaram essa verdade em seus credos, confessaram-na em seus hinos, adoraram-na em suas reuniões e a defenderam até a morte.
Os padres da Igreja apenas preservaram e sistematizaram essa fé apostólica. A divindade de Jesus Cristo é o coração do cristianismo autêntico. Número 2. O que os evangelhos dizem sobre a divindade de Jesus? No Evangelho de Mateus, o autor escreve para um público judeu, apresentando Jesus como o Messias prometido. Ele deixa claro que esse Messias é Deus conosco. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, citando Isaías capítulo 7, versículo 14, lemos: "E lhe porás o nome Emanuel", que traduzido significa Deus conosco. Desde o nascimento de Jesus, Mateus enfatiza que ele não é apenas um homem com uma missão divina, mas a própria presença de Deus encarnado entre os homens. Mateus também relata que Jesus foi adorado pelos magos. Os reis magos do Oriente, guiados por Deus, não apenas o honraram como um rei terreno, mas se prostraram em adoração, um ato reservado exclusivamente à divindade. Além disso, Mateus destaca que Jesus falava com a autoridade divina. No Sermão da Montanha, ele repetidamente diz: "Mas eu vos digo", em vez de Deus diz ou a lei diz. Ele se coloca como legislador supremo, reinterpretando com sua própria autoridade o que foi dado no Sinai. Tertuliano ensina que, no Sermão da Montanha, Cristo é revelado como novo legislador divino, que não abole a lei, mas a cumpre com a autoridade divina. Por fim, em Mateus capítulo 14, versículo 33, os discípulos, ao verem Jesus acalmar a tempestade, o adoram, reconhecendo que estavam diante de alguém muito maior que um homem. Estavam diante do Filho Divino. Agora, vejamos o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o servo poderoso, mas também revela claramente sua divindade por meio de suas obras e autoridade. Um exemplo marcante é quando Jesus perdoa pecados. Em Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7, encontramos o seguinte relato: "Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: 'Filho, os teus pecados estão perdoados.'" Alguns dos escribas estavam sentados ali, pensando em seus corações: "Por que este homem fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus?" Os escribas o acusam de blasfêmia porque entendem claramente o que ele estava afirmando. Jesus não apenas declara perdão, mas faz isso com a autoridade que, segundo eles, pertence exclusivamente a Deus. Justino Mártir interpreta essa passagem como uma evidência de que Cristo é Deus encarnado, pois ele perdoa pecados em seu próprio nome, e não em nome de outro. Agora, vejamos o que Lucas, o médico, nos diz. Lucas, conhecido por destacar a humanidade perfeita de Cristo, também enfatiza sua identidade divina como Filho do Altíssimo. Em Lucas capítulo 1, versículo 32, lemos: "Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai." Atanásio explica que Lucas não apresenta Jesus como um filho adotado por Deus, mas como o Filho eterno que se encarnou. Além disso, em Lucas capítulo 2, versículo 11, encontramos outra declaração poderosa: "Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." O título Senhor, Kyrios, usado no Antigo Testamento para se referir a Javé, é aqui aplicado diretamente a Jesus em seu nascimento. Isso deixa claro que ele não era apenas um homem extraordinário, mas o próprio Deus vindo ao mundo. Por fim, analisemos o Evangelho de João. João é o evangelista que mais explicitamente declara a divindade de Jesus, desde o início até o fim de seu evangelho. Ele começa com uma afirmação solene e profunda: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João capítulo 1, versículo 1. Diferentemente de Mateus, que inicia com a genealogia humana de Jesus, ou de Marcos, que começa com seu ministério, João vai além do tempo e da história, começando na eternidade. Ele apresenta Jesus como o Logos, Verbo, um termo grego que não se refere a uma simples palavra falada, mas a uma pessoa divina, pré-existente e plenamente consciente. O Verbo é eterno. A expressão "no princípio era o Verbo" utiliza o verbo grego em, que está no pretérito imperfeito, indicando uma existência contínua no passado. Isso significa que o Verbo não teve um começo. Ele já existia antes do tempo e da criação. Essa é uma afirmação direta de sua eternidade. O Logos não é uma criatura, nem um ser intermediário entre Deus e o homem, nem um anjo exaltado. Ele é eterno, algo que só pode ser dito de Deus. João continua: "E o Verbo estava com Deus." Aqui, a relação do Verbo com Deus é revelada. A expressão grega proston theon implica uma comunhão íntima, face a face. O Verbo não estava apenas ao lado de Deus, mas vivia em um relacionamento ativo com ele. Isso indica que o Verbo é uma pessoa distinta do Pai, mas em perfeita comunhão com ele desde a eternidade.
Finalmente, João declara: "E o Verbo era Deus." Essa é uma das declarações mais fortes e claras da divindade de Jesus. A palavra grega theos é usada sem ambiguidade, afirmando que o Logos tem a mesma natureza de Deus. Ele não era como Deus ou um Deus, como algumas heresias antigas, como o arianismo, ensinaram. Ele era plenamente Deus em essência, embora distinto em pessoa do Pai. A ausência do artigo definido antes de theos no original grego não diminui sua divindade. Pelo contrário, ela evita confundir o Verbo com o Pai, deixando claro que ambos compartilham a mesma essência divina, mas são pessoas distintas. João, portanto, não deixa dúvidas. Jesus é o Verbo eterno, plenamente Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Essa verdade é o fundamento do Evangelho e da fé cristã. Clemente de Alexandria afirmou que a passagem de João capítulo 1, versículo 1, demonstra que o Verbo não foi criado, mas existiu desde a eternidade com o Pai. João também nos apresenta Jesus sendo adorado como Senhor e Deus. Em João capítulo 20, versículo 28, lemos a confissão de Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus não repreende Tomé, nem corrige sua declaração, mas confirma sua fé. Este é um dos textos mais diretos dos evangelhos sobre a divindade explícita de Jesus. Orígenes ensina que essa confissão de Tomé foi inspirada pelo Espírito Santo e que Cristo a aceita porque ele é, de fato, Deus verdadeiro. Assim, de Mateus a João, Jesus não é retratado como um simples mestre ou um profeta exaltado. Ele é Emanuel, Deus conosco, o perdoador de pecados, o apaziguador do mar, o ressuscitador dos mortos, aquele que recebe adoração irrepreensível, o Verbo eterno feito carne, o Senhor e Deus reconhecido por seus discípulos. Em terceiro lugar, o que os escritores bíblicos dizem sobre a divindade de Jesus? Além dos evangelhos, os escritores do Novo Testamento, como Paulo, Pedro e o autor de Hebreus, deixaram um testemunho claro, profundo e consistente sobre a divindade de Cristo. O mais impressionante é que muitos textos do Antigo Testamento, que falam de Javé, foram aplicados diretamente a Jesus. Vejamos o testemunho do apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, ele escreve: "Dos quais procedem os patriarcas, e de quem descendeu Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente." Emam. Aqui, Paulo não hesita em afirmar que Jesus é Deus soberano, mesmo ao mencionar sua linhagem humana. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo reforça: "Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade." Ele declara que toda a essência divina está presente em Cristo encarnado, não como uma influência espiritual ou uma manifestação temporária, mas como uma realidade plena e permanente. Agora, vejamos o testemunho do autor de Hebreus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, lemos: "O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas." Aqui, Cristo não é apenas descrito como alguém que reflete a glória de Deus, mas como a própria glória divina encarnada. O autor de Hebreus também nos diz que o Pai chama o Filho de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 8, lemos: "Mas, acerca do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, o cetro do teu reino é cetro de justiça." O autor cita o Salmo 45, mostrando que Deus Pai reconhece o Filho como Deus eterno e o Rei justo. Vejamos também o testemunho do apóstolo Pedro. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, ele escreve: "Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que obtiveram, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé tão preciosa quanto a nossa." Pedro afirma que Jesus não apenas salva, mas é o próprio Deus. A fórmula Deus e Salvador era uma confissão central na igreja primitiva. Por fim, não podemos ignorar o testemunho do apóstolo João no livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, Jesus declara: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro." Esses títulos, usados no Antigo Testamento para descrever Javé, são aplicados diretamente a Cristo, reafirmando sua divindade eterna. Número 4. O que Jesus disse sobre si mesmo. Já vimos como os primeiros cristãos, os evangelhos e os escritores bíblicos proclamaram que Jesus Cristo é Deus. Mas agora chegamos ao testemunho mais importante, as próprias palavras de Jesus. Jesus declarou ser Deus e se identificou com o Eterno. Ele falou de si mesmo com autoridade divina,
Usou nomes que somente Deus poderia usar e aceitou a adoração que somente Deus deveria receber. Vamos analisar isso em ordem, de Mateus a João. No Evangelho de Mateus, Jesus declara sua autoridade suprema. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Essa afirmação de soberania universal é algo que apenas Deus poderia dizer. No Evangelho de Marcos, Jesus demonstra sua divindade ao perdoar pecados. Em Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7, lemos: "Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: 'Filho, os teus pecados estão perdoados.'" Alguns dos escribas estavam ali sentados, pensando em seus corações: "Por que este homem fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus?" Jesus não corrigiu a acusação dos escribas, pois sabia que somente Deus pode perdoar pecados. Ainda assim, ele os perdoou diretamente, demonstrando que possuía a autoridade divina. No Evangelho de Lucas, Jesus se apresenta como o Senhor do sábado. Em Lucas capítulo 6, versículo 5, ele declara: "O Filho do Homem também é Senhor do sábado." O sábado foi instituído por Deus, e ao afirmar ser Senhor do sábado, Jesus reivindica a autoridade sobre uma instituição divina, algo que somente Deus poderia fazer. Além disso, em Lucas capítulo 22, versículos 69 a 70, Jesus declara sua realeza celestial: "Mas, de agora em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do poder." Quando questionado: "Então, tu és o Filho de Deus?", ele responde: "Vós dizeis que eu sou." Aqui, Jesus afirma que ocupará uma posição reservada à divindade e aceita ser chamado de Filho de Deus no pleno sentido messiânico e divino que os judeus entendiam. Finalmente, no Evangelho de João, Jesus declara sua eternidade. Em João capítulo 8, versículo 58, ele diz: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou." Essa é uma das declarações mais poderosas de sua divindade. A expressão "eu sou", ego eimi em grego, é o mesmo nome que Deus revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. "Eu sou quem eu sou." Os judeus entenderam perfeitamente o que Jesus estava afirmando, e por isso quiseram apedrejá-lo. Além disso, em João capítulo 10, versículo 30, Jesus declara: "Eu e o Pai somos um." Ele não está falando apenas de uma unidade moral, mas de uma unidade de essência. O contexto deixa isso claro, pois os judeus imediatamente tentaram apedrejá-lo por blasfêmia, entendendo que ele estava se igualando a Deus. Jesus não apenas afirmou sua divindade com palavras, mas a sustentou com ações. Ele sabia quem era, o Filho eterno de Deus, consubstancial ao Pai. Ele nos convidou a crer nele como o grande "eu sou." Portanto, a questão de Jesus ser Deus não é uma simples opinião ou ponto de vista pessoal. É uma verdade eterna, inegociável e central para a fé cristã. É uma verdade eterna, inegociável e decisiva para a salvação. Colocar Jesus no nível de uma criatura, e não como Deus coeterno, é diminuir sua glória, anular o poder de sua cruz e enfraquecer a redenção. Se Jesus não é Deus, não há salvação verdadeira. Agora, vamos examinar o perigo de negar sua divindade, o que constitui um falso evangelho. Em primeiro lugar, negar a sua divindade é permanecer em pecado. O próprio Jesus nos advertiu sobre isso com palavras solenes. Em João capítulo 8, versículo 24, ele diz: "Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados." Aqui, Jesus usa o nome divino "eu sou", o mesmo que Deus revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Negar que ele é o "eu sou" significa permanecer sob condenação. Apenas se Jesus for Deus, seu sangue pode nos redimir. Se Cristo fosse apenas um homem, sua morte não teria valor eterno. Mas ele é Deus encarnado, e por isso seu sacrifício é suficiente. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, lemos: "Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo." Somente uma oferta divina pode purificar a consciência, quebrar a maldição do pecado e abrir o caminho para Deus. Em segundo lugar, não reconhecê-lo é não ter o Pai. Não é possível ter comunhão com o Pai sem reconhecer plenamente o Filho. Essa não é uma invenção da Igreja. É uma verdade declarada na Palavra de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 23, lemos: "Quem nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa o Filho também tem o Pai."
Isso derruba qualquer religião ou filosofia que afirma crer em Deus, mas nega que Jesus é Deus. Sem o Filho, não há acesso ao Pai. Em terceiro lugar, o julgamento virá sobre todo aquele que nega o seu senhorio. Deus Pai decretou que todo joelho se dobrará diante do Filho. Isso não é uma opção, é um decreto eterno. Em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, está escrito que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem confessar hoje será salvo. Quem negar agora, confessará tarde demais e será julgado. Por fim, negar sua divindade é desprezar seu sacrifício. Muitos acreditam que basta considerar Jesus um bom homem, um grande mestre ou um profeta. Mas negar que ele é Deus é desprezar o valor de seu sacrifício. Em Hebreus capítulo 10, versículo 29, lemos: quão pior castigo você acha que merecerá aquele que pisoteou o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e que insultou o Espírito da graça. Portanto, todos aqueles que rejeitam a divindade de Jesus Cristo, ou seja, que não creem que ele é Deus eterno, igual ao Pai em essência e glória, não podem ser salvos. Sem reconhecer quem Jesus realmente é, não há fé verdadeira, nem redenção, nem comunhão com o Pai. Não basta vê-lo como mestre, um profeta ou um exemplo de amor. Ele é o Verbo eterno feito carne, Deus feito homem, o único caminho para o Pai, o Salvador do mundo. Negar sua divindade é fechar a porta da graça e permanecer sob a condenação do pecado. Caro ouvinte, hoje é um momento decisivo. Não adie mais a sua rendição. Renda-se ao Rei eterno. Reconheça-o como seu Salvador, mas também como seu Deus. Incline seu coração diante daquele que um dia fará todo o joelho se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Que esta mensagem tenha tocado sua alma e aberto seus olhos para a verdade eterna do Evangelho. Se você ainda não o fez, hoje é o dia de confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Assim, você receberá a vida eterna. Chegamos ao final deste vídeo. Esperamos sinceramente que esta mensagem tenha sido uma grande bênção para a sua vida e que tenha tocado seu coração profundamente. Convidamos você a curtir, inscrever-se em nosso canal e compartilhar esta mensagem com sua família e amigos, para que eles também sejam edificados por este ensinamento. Que Deus o abençoe abundantemente.